Então, show, galera. A gente já tá aqui, tá? Como eu disse na aula anterior, nós vamos utilizar o Illustrator, esse programa maravilhoso que eu uso desde a versão CS4. Ah, então vamos lá. Nessa aula de hoje a gente vai vamos entender como se divide uma landing page, né? Como é que é o processo de divisão dela, onde a gente pode usar determinado elemento, onde a gente não pode. E essa aula e a próxima aula vão servir mais para o cara que é o copy, tá? Mas a gente que está desenhando, a gente que é o designer, nós temos que entender também como isso funciona. E principalmente se colocar na pele do cara que vai construir. Geralmente quem desenha é o mesmo cara que constrói, né? Mas, enfim, são conceitos importantes aqui para a gente ver, tá bom? Então vamos começar com a configuração da nossa tela, tá? Vou dar um Ctrl New aqui no Illustrator, Ctrl N para ele iniciar um novo documento, tá? Nós vamos em Web e eu sempre utilizo o comum, tá? Mas James, o que é o comum desse tamanho de tela? O Web comum, ele é o tamanho mais casual de monitor que as pessoas usam. Então, geralmente, esse tamanho ele casa certinho com o que a galera tem em casa, tá? É claro que às vezes o cara tem um monitorzão exageradão, curvadão, gigante, e aí já vai dar uns BO a mais. Meu monitor, por exemplo, ele é bem grandão, ele também já dá uma diferençazinha, mas o web comum é o mais aconselhável aí, é o que o pessoal costuma ter em casa, tamanho de tela de notebook e afins, tá bom? Então vamos lá. Tô com o web comum selecionado, vou usar aqui 150 dpi, tá? Pode usar 300 se preferirem, eu vou usar 150. Não, vamos usar 300, vai. E vamos apertar aqui em criar. E bom, a gente tem que entender como é que se divide uma landing page, tá? Para entender isso, vamos pensar comigo aqui. Onde é que uma landing page é exibida? Ela é exibida em uma tela, certo? E uma tela, ela é retangular. Então, lógico, ela tem 4 lados, ela é quadrada, ela é um retângulo. Então, a gente tem que ter isso em mente, que as coisas vão ser exibidas em um lugar quadrado, tá? Dar-se, então, a seguinte divisão para uma landing page. Sempre vai seguir esse padrão para a construção da landing page de vocês, tá? E isso vai servir até pro cara do Elementor, o cara entender mais. Então, ó, tô desenhando um quadrado aqui. Vou botar uma coisinha para esse quadrado. Eita, estouradaça, né? Esse vermelho. Vou botar aqui menos estourado para não gerar um desconforto, tá? Então, ó, vamos entender o seguinte. Esse aqui é o monitor do cara que tá vendo a landing page. Esse cara aqui que a gente está criando, geralmente ele é o background, ele é o background sempre, né? Ele tem um nome. O nome desse cara vai ser seção. Seção, tá? E ele pode ter outros nomes também. Então, de repente você pega uma cópia e o cara botou um nome diferente. Ao invés de seção, ele pode ser chamado de dobra ou frame, tá? Geralmente a galera da velha guarda usa esses dois nomes, dobra e frame, tá? Ou deck, já me deparei com deck também. Então é comum ser chamado dessas formas, tá? O que ele faz? Vou chamar de seção, tá? Durante o curso eu vou chamar de seção, mas vocês podem se deparar com esses nomes aqui. Mas vamos lá, o que a seção faz, tá? Qual a função da seção? Ela segura todo mundo dentro. Todo mundo quem, professor? Vamos lá, vamos descobrir quem está dentro da seção agora. Que estrutura a seção segura? Dentro da seção, eu vou ter um carinha chamado row. Tá? Vou ter um carinha que se chama row. Então, o nome dele é row.
Show? O row, ele vai segurar um outro carinha chamado coluna. Então vamos lá, vamos colocar aqui dentro o carinha chamado coluna. Então, ó, a gente já começa a ter uma divisão, tá? Da estrutura da nossa LP. Então, a gente tem a seção. Dentro da seção nós temos um row. E dentro do row nós temos as colunas, tá? Vai ficar assim, ó, vamos dizer, tem duas colunas esse row. E essa é a estrutura base de toda landing page, tá? Na hora que a gente vai construir, a gente tem que pensar dessa forma, tá? Seção, row, coluna. Beleza? Vou botar uma coisinha diferente aqui pra gente. Vamos colocar um branco. Show. Seção, row e coluna, tá? Se a gente fosse colocar isso aqui em outros termos, a gente teria a div mãe, a div e o conteúdo da div, tá? Ou seja, seção segura o row segura a coluna tem as informações, tá? Na próxima aula a gente vai ver um mapa de tags, vou explicar para vocês como é que funciona o mapa de tags e aí a gente vai entender melhor ainda a divisão das LPs, tá bom?